paz. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: que bom que você está aqui do meu lado. Agora para outra pessoa você vai dizer assim: melhor ainda aqui na Canção Nova. Eu quero que você, por favor, você que está aqui, que está em casa, abre comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 e seguintes. Versículos 7 e seguintes. Essas palavras que o Peter colocou aqui durante a oração inicial são muito importantes e que me veio e brotou no coração algo que eu só vou fazer uma introdução no que eu vou falar aqui, o que nós vamos ouvir, o que nós vamos partilhar em João, capítulo 4, versículo 7. Que eu quero só introduzir aqui, viu, o Peter, que você colocou aqui de uma maneira muito inspirada. Eu só quero colocar duas coisas. A primeira coisa: Dom Bosco está aqui. Vamos aplaudir? Dom Bosco está aqui. Evidentemente que a sua intercessão. E a segunda coisa é que o nosso arcebispo Dom Antônio Vilar, da Arquidiocese de São José do Rio Preto, que é salesiano, e que no começo lá de toda a Canção Nova, ele era como um secretário do Padre Jonas Abib, nos primeiros encontros do Maranatá, famosos encontros Maranatá, que a partir daí surgiu uma grande evangelização de batismo no Espírito Santo para o Brasil inteiro. E ele me disse, quando ele foi visitar, porque ele é um bispo recente na nossa arquidiocese é recente, e quando ele foi visitar a Escola Maria Peregrina, ele chegou no pátio da escola, e ele disse aqui, assim: mas isso tudo aqui é Dom Bosco. E eu falei assim: então, eu nunca tinha lido sobre Dom Bosco para montar a pedagogia Maria Peregrina. Nunca li Dom Bosco. Só que eu ouvia demais Padre Jonas Abib. E isso foi muito importante para a nossa caminhada, e depois eu vou acrescentando aqui o porquê disso. E mais, além de ouvi-lo em pregações, eu acho que raramente eu ouvia Padre Jonas Abib sentado. Porque eu e minha irmã, que é a cofundadora, a professora Milton, que é a fundadora da comunidade, eu ouvia sempre em pé ele assim, ó. Nós tínhamos que ouvir o Padre Jonas com o peito no palco, seja lá onde ele estivesse. Eu não conseguia ouvir o Padre Jonas sentado, eu tinha que ouvir em pé, e assim, bem na frente. Quando eu contava isso para o Dom Vilar, ele falou: mas então você já ouviu muito de Dom Bosco? Eu falei: de fato. Além disso, foram vários encontros pessoais, e é isso que eu quero dizer para você sobre encontros pessoais. Tive muitos encontros pessoais com o Padre Jonas, só que ele nunca me falou de Dom Bosco. Ele falava do batismo no Espírito Santo. Eu acho que isso foi fundamental para mim, para a minha comunidade, e para todos nós que vamos ouvir sobre o batismo no Espírito Santo agora. Fala assim comigo: é fundamental para a minha existência e para a tua existência. Fala com a pessoa que está ao seu lado: o batismo no Espírito. Então eu quero convidar você a ir para a Sagrada Escritura, capítulo 4 de João, versículo 7. E é muito importante que você também tenha um caderno bíblico para você anotar, porque quem anota aprende 3 vezes mais, mesmo que você não vá ver as suas anotações depois, não tem problema. Importante é que você anote também a tua caneta bíblica. Aí eu aprendi muito com o Padre Jonas. Primeira vez que eu vi que poderíamos riscar, não rasurar, mas sublinhar, anotar na Sagrada Escritura, foi com o Padre Jonas. E isso é muito importante para o nosso aprofundamento bíblico. Está escrito aqui no versículo 7, capítulo 4, que você já leu várias vezes, já escutou várias vezes, você que está aqui, que está em casa. Eu vou pular algumas partes, porque isso é uma das perícopes mais importantes da Sagrada Escritura, que é sobre a samaritana. Veio uma mulher da Samaria, versículo 7, tirar a água, e Jesus pediu: dai-me de beber. Por isso que eu vou ler rapidinho, porque você já ouviu bastante sobre essa passagem. Versículo 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O 9, então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com o samaritano. Versículo 10, e prepara a tua caneta bíblica aí, para você sublinhar esse versículo. Jesus respondeu: se conheces o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu
lhe pedirias e ele daria a água viva. A coisa mais interessante de Jesus, que Jesus ia anunciando palavras profundas, novas, teológicas, salvíficas, sem que ninguém muitas vezes entendesse. Nós estamos no capítulo 4 de João. No capítulo 3, no capítulo 4, acabamos de ler aqui. Se tu conheces o dom de Deus, samaritana era uma mulher, e a Bíblia coloca aqui, os samaritanos eram muito subjugados pelos judeus, tanto que não podia se relacionar, pobres. Não existia Bíblia, evidentemente, na época dela, quer dizer que ela não tinha estudo bíblico, catequese um pouco diferente, que ela vai saber de dom de Deus? Mas Jesus anunciou. Jesus anunciava muitas vezes sem explicar. Só que nós estamos no 4. No 3, no capítulo 3, não precisa ir lá não. Também Jesus encontra, esse não. Esse era um cara que ele encontra que estava acima de sabedoria, de entendimento, que era Nicodemos, de riqueza. Então no 3 ele encontra um que está acima. No 4 ele encontra uma mulher que socialmente estava lá embaixo, inclusive em todos os aspectos, como eu acabei de dizer. Então Jesus encontra com polos opostos. E ele gostava de encontrar com gente muito oposta, muito estranha, fora da normalidade. Ele encontra com Nicodemos e também ele começa a proclamar algo que Nicodemos não entendia. Nicodemos, a primeira palavra, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, tanto que ele perguntou, será que eu preciso voltar na barriga da minha mãe? Mas por que Jesus ia dizendo isso tudo? Muitas vezes sem explicação. E aí ele continua, já vou falar já o porquê. E ele continua falando, a mulher diz, Senhor, não tem sequer... Versículo 11, com que tirar água e o poço é fundo, onde tens essa água viva? Aí ele vai dizendo, será que você é maior que Jacó? Aí Jesus no versículo 13 fala assim, Jesus respondeu, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água eu lhe darei, e nunca mais terá sede, mas a água que lhe darei se tornará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Se fosse eu como professor, eu dizia assim, pedagogicamente, vamos falar assim, existe o Espírito Santo, tá? Que quando eu morrer eu vou doar, é o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade. Eu ia explicar, talvez você também, mas Jesus não disse isso. Ele vai dizendo dessa água viva, essa mulher vai escutando, ela vai querendo, ela vai muitas vezes duvidando interiormente, quero, não quero, não quero, e de repente no versículo 15, essa mulher fala, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. No versículo 16, Jesus já começa a proclamar na vida dela, algo muito importante, uma cura existencial maravilhosa. E a mulher sem entender o que era água viva. Ele disse, vai chamar o teu marido e volta aqui, risca aí embaixo na sua Bíblia. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou, dizeste bem que não tens marido, pois, versículo 18, tivesse 5, e o que tens agora não é teu, nisto falaste a verdade. Primeira coisa, quando Jesus começa a conversar com essa mulher, sem que ela entendesse, o Espírito de Deus já agia nessa mulher, porque o versículo 16, prova que o Espírito de Deus agia nessa mulher, quando Jesus falava, ainda que ela não entendesse, porque o Espírito de Deus, ele age, quando você se põe, mesmo que você não entenda, quando você se põe diante de Jesus. Importância da adoração eucarística, 24 horas eu estava lá adorando, chegaram crianças assim, minha filha, meu afilhado, aí depois chegou o Felipe, pequenininho, eu tive que falar para eles assim, ajoelha e olha para Jesus. Você já viu que criança pequena ajoelha diante de Jesus eucarístico? Muitas vezes sem entender, como a samaritana, que bom. Mas a samaritana diante de Jesus, mesmo entendendo outra coisa, o Espírito de Deus agia, por quê? Anote isso no teu coração, porque o Espírito Santo é aquele que ensina a partir de dentro.
Fala comigo, em nome de Jesus. Mesmo que eu não entenda, eu creio que o Espírito de Deus é o que ensina a partir de dentro. Enquanto essa mulher foi ficando cara a cara com Jesus, sem que ela percebesse, e eu acho interessante, sem que a mente dela percebesse, sem que os pensamentos delas entendessem, o fato dela estar cara a cara com Jesus, o Espírito de Deus já foi ensinando por dentro. Por isso que eu digo, as pessoas falam assim para mim, Max, eu vou parar de fazer adoração, porque a Escola Maria Peregrina, deixa eu só fazer uma introdução aqui, que o pessoal em casa talvez não sabe. Escola Maria Peregrina é uma escola de educação básica do jardim, da escola infantil até ensino médio, que a sede é São José do Rio Preto, São Paulo, e uma segunda unidade está em Rio Claro, também em São Paulo. É uma escola absolutamente particular, não tem vínculo governamental, e é uma escola sem mensalidades, mas não é gratuita. Eu vou explicar depois, só para você entender. Maria Peregrina, evidentemente, a gente fala assim, a Escola Maria Peregrina não é só uma escola católica, ela é uma escola de experiência católica. E essa escola fundamental, lá não tem salas de aula, mas a sala mais importante que existe é a que está no meio da escola, isso é um padrão nosso, que é a sala de adoração eucarística perpétua. Você entendeu? Hoje eu acordei 3 horas da manhã para ir no banheiro. E quando eu estava no banheiro, o Espírito Santo me disse assim, você é metido, hein? Eu falei, sou. Eu sou. E ele já me disse, ensinando por dentro. Agora, 3 horas da manhã, você levanta, rompe o sono, vem no banheiro e volta a dormir. Enquanto 3 horas da manhã tem 2 pessoas fazendo adoração eucarística lá na escola Maria Peregrina. Por você. Eu falei, amém, aleluia. E voltei a dormir. Eu acho que vocês rezaram tanto para mim hoje, que hoje faz anos que eu não dormia 8 horas seguidas, Peter e Gil. Você sabe, Gil, que eu não durmo direito. Graças a Deus. Então, a Escola Maria Peregrina é aquela escola que é necessário, para a Escola Maria Peregrina não é necessário professor. Não é, lá nem diretor tem. Não é necessário aluno, não. É necessário Eucaristia 24 horas sendo adorada. Tem criança que chega lá, não sei até onde eu posso ir, até eu não posso, mas tem criança que chega lá, na adoração eucarística, geralmente Jesus está aqui na frente, criança visual, ela olha para o quadro de Maria Peregrina assim, ó. E a gente, as professoras, né, as monitoras, as tutores falando, olha para Jesus. Ele olha para Jesus, ele olha para Jesus e fica assim, ó, olhando para ver quem que está ali. Eu falei para a professora, não tem problema. O importante é ficar cara a cara com Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem os apóstolos, quando vivia com Jesus cara a cara, entendia de fato quem que era Jesus. E daí, o importante é que estejam na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito de Deus, ele se torna um grande pedagogo que ensina por dentro. Ele ensinou a samaritana por dentro, tão profundamente que não passou pelo entendimento dela, que ela estava sendo curada historicamente. Peter falou 3, 4 vezes a palavra histórico aqui. E Nossa Senhora estava me tocando ali junto com o Padre Luciano, dizendo, hoje vai ser uma cura histórica para todos que estão aqui e aí na TV. É a cura de da Samaritana, como foi de Maria Madalena, cura histórica. Por quê? Quando Cristo, ele anuncia, e ele pergunta, cadê o teu marido? Ele sabia, que ela teve 5, era uma mulher louca para ter marido.
Teve 5, já não estava suficiente, teve 5, tá bom, gente. Quantas pessoas conhecem, teve 1, ficou viúva, agora eu vou me entregar para Deus, tá bom, 1. Pessoa que tem 2 já, nossa senhora, 3, essas 5 já tinha aposentado 4 vezes de marido. Pensa que não. Só que ela teve 1 que não era dela, adultério. A coisa mais impressionante que se eu tivesse na pele dessa mulher, ou você também, enquanto mulher, se ele anunciasse isso, cara, eu ia chorar tanto, profundamente, ia ajoelhar no pé de Jesus, antigamente, não sei agora, eu já estou casado, mas quando eu era solteiro, e a gente ia para o sacrário, rezava o rosário, fazia penitência para Jesus, não sei como que é o palavreado hoje da galera, mas antigamente no nosso grupo de oração, a gente rezava, fazia jejum, penitência, lia os livros sobre namoro, porque a gente pedia, os homens pediam uma Maria, não é isso, Alexandre? E as mulheres pediam eu não sei se tem gente encalhada há muito tempo aqui, eu fiquei uns 25 anos, quanto mais eu pedia uma Maria, mais ele distanciava a Maria de mim, era impressionante. Mas na condição dessa mulher viciada em ter um marido, louca, se eu tivesse na condição dela, eu falei, se Jesus proclamou que eu tinha 5 maridos que eu não tenho, o que eu tenho não é meu, então é sinal que Jesus vai me dar um agora, amém? Mas não foi assim, amigo. Essa mulher nem sequer se tocou, e deixou ser tocada por essa palavra de Jesus. É impressionante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo já tinha ensinado essa mulher por dentro. No versículo 19, porque quando eu li essa passagem, eu li até o 18 e o 19 eu falava assim, gente, olha como que João escreve assim, a mulher disse. Ele introduz no 19, depois do 18, de Jesus ter falado do marido que ela não tinha, no 19, a mulher disse, se você parar a leitura aí, emocionalmente, humanamente, eu esperava que a mulher dissesse assim, Senhor, glória a Deus, aquilo tudo que eu falei, lamuriasse, chorasse, Senhor, qual que vai ser o meu marido, qual que vai ser o meu José, Jesus, o Senhor revelou que o que eu tenho não é meu, então significa que você vai me dar, porque afinal, o Senhor cura, o Senhor preenche vazios, amém? Amém, nada, o que Jesus quis, olha o que ela falou, Senhor, vejo que és fala alto, Aí no 20, eu comecei a ler o 20, primeira vez, falei assim, agora ela vai falar. O que ela disse? Os nossos pais adoraram, risca essa palavra embaixo, adoraram. Sobre essa montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém, até o lugar onde, em Jerusalém que está o lugar onde deve adorar. Risca essa palavra adorar. Gente, Jesus não tinha dito isso para ela, desde o versículo 7 sobre adoração. Ele não falou, se você leu com atenção, você vai ver que ele não falou. Versículo 21, Jesus respondeu, mulher, crê em mim, vem a hora, que nem nessa montanha, nem em Jerusalém adorareis, risca esse verbo aí, adorareis, o Pai. 22, vós adorais, risca esse verbo, adorar, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos, risca esse verbo, adoramos. O que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mas cadê o marido? Cadê o José? Não apareceu até agora. 23, mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores, diz que essa palavra, adoradores adorarão, risca de novo adorarão, o Pai e risca com outra caneta de outra cor essa passagem, adorarão o Pai em espírito e verdade. Bom, enfim, amigo, irmão, até o final do versículo 26, eles não falaram de marido mais, não falaram de José, a mulher não quis nem saber disso, só do versículo, para você ter uma ideia, do versículo 20 ao versículo 24, Jesus e ela usou 10 vezes a palavra adoração, e nenhuma vez marido, e nenhuma vez carência, e nenhuma vez carência afetiva, e nenhuma vez, irmão. O que Jesus quer dizer para mim e para você?
E nenhuma vez, antes de eu responder, nenhuma vez ela diz assim: Jesus, tá, eu estou com um vazio interior aqui, e eu tenho certeza, eu estou solitária, eu tenho certeza, eu estou precisando, é um marido, é um casamento que eu preciso, Jesus. Porque, você vê, Jesus, eu tive 5 traumas, que eu perdi 5 vezes marido, 5 vezes eu fiquei sozinho para criar, que é um monte de filho, não estou aguentando mais, eu preciso de um marido, eu preciso, tanto que eu peguei um que não é meu, é de alguém, mas não é meu. Em nenhum momento esta mulher falou isso, pelo contrário, ela pronuncia um negócio chamado adoração, que Jesus nem tinha falado para ela, sinal que, repetindo pela 4ª vez, que o Espírito de Deus ensinou ela por dentro. E quando o Espírito de Deus ensina a gente por dentro, 2 coisas na nossa vida acontecem. Primeiro, todos os lugares vazios que você tem na sua vida, Jesus não vai preencher. O que Jesus preenche não são lugares vazios, é tu, meu amigo e minha amiga. Essa é a primeira questão que você tem que entender da samaritana. O lugar de marido ficou vazio e continuou vazio. Você que está em casa, você que está aqui, todos nós, todo ser humano foi feito para experimentar imensos lugares vazios em nossa vida, gente. Imensos. Se as pessoas que morreram na sua vida, não queira tocar nesse lugar vazio, seja maior que esse lugar vazio. Pule o lugar vazio. Como essa mulher fez, a partir do 19, essa mulher nem deu bola mais para aquele lugar vazio de marido que ela estava ali contemplando e tentando colocar. Nós temos um problema que é pecaminoso. Ou a gente tenta preencher um lugar vazio que não é para ser preenchido, ou a gente tenta tirar pessoas que estão conosco, porque ela está enchendo muito a minha vida, ou pessoa chata que atrapalha a minha vida, ou tentando tirar pessoas que já ocupam o lugar e jogar para fora. Meu primeiro ano de teologia, eu tive uma aula sobre teologia da morte, nunca mais eu esqueço, faz anos, hein? Vou fazer 50 anos, eu fiz teologia, não interessa quanto tempo fiz, sei que faz tempo, senão vai ficar ruim aqui para mim. Teologia da morte, o padre falava assim: quando morre uma pessoa na sua casa, e essa pessoa era muito volumosa na casa, tem gente que é volumoso na casa, já reparou? A casa é uma alegria, quando ele chega, tem vezes que ele enche a casa, tem pessoas que chegam para conversar com a gente, sei lá, num churrasco, entretenimento em casa, almoçar, jantar, tomar café da manhã, vai viajar de ônibus, aquela pessoa preenche o ônibus inteiro, porque é uma pessoa alegre, fala, se canta uma música, ela está cantando também, desafinado ou não, sabendo ou não a música, ela está cantando, ela está enchendo um, enchendo o outro, alegrando um, entristecendo o outro. Tem as pessoas que enchem a casa por alegria, mas tem pessoas que enchem a casa de tristeza. Essas pessoas, quando morrem, faz falta. Faz ou não faz? Faz. A igreja ensina o seguinte: se você conviveu muito tempo numa casa com uma pessoa e essa pessoa morreu, muda de casa. Muda, porque ali você não vai muitas vezes conviver com aquele vazio. E vazio de pessoas não tem como ser preenchido. Muitas pessoas aqui, o que me vem no coração, tiveram filhos, 1 filho, 2 filhos, morreram quando criança, quando adolescente, e tentou muitas vezes inseminação artificial para ter mais filhos, para substituir aqueles que morreram. Nunca vão substituir. Nunca. E o ser humano, ele luta 24 horas contra esses vazios, busca outros lugares para preencher vazio. Jesus Cristo está dizendo para você: ainda bem que você tem vazio. Samaritana eu achei, porque Jesus busca pessoas que têm muito vazio. Eu achei a samaritana porque ela tinha muito vazio, e ali eu falei, o Espírito ensinou ela por dentro, curou ela por dentro, e quando eu percebi, ela tinha deletado esse vazio. Segundo ponto,
que o Espírito quer fazer conosco. Para você, de fato, ser curado desse vazio, para completar essa cura, é preciso que você busque a adoração. Versículo 19 seguintes: adorais, adorarei, adorarão em espírito e verdade. Por que que o João coloca essas palavras adoração? João estava dizendo assim para você, amigo: enquanto você não adorar em espírito e verdade, tu vai morrer com esses vazios que você tem. Cara, eu nunca gostei de cachorro de estimação. Nunca. Eu não gosto. Há uns 15 anos atrás, minha irmã pegou um cachorrinho desse tamanhozinho, chamado Astor. Quando você tem um animal de estimação, o que você faz? Mesmo que você não goste, você brinca. E ele vinha, deitava, impressionante, né? O cachorro via que eu não era muito assim com ele, que não tinha muita treta com ele. E eu sentava no sofá e ele vinha e punha a cabecinha assim, ó. O que você faz? Didi. É ou não é? Eu deitava no tapete, ele vinha e encostava aqui sem mim. Aí eu olhava para mim, ele tinha um beicinho, já viu o cachorro com beiço? Esse foi o único na vida que teve beiço. Ele olhava para mim e fazia assim, ó. Aí minha irmã tá vendo, ele tá rindo. Pois é, o jeito de cachorro ri. A gente inventa cada coisa, né? Falei, mas cachorro não ri, tá rindo assim pra você, é o único que tá rindo. Isso aqui é negócio, né? Ela sabia que eu não gostava, então ficava essas coisas de imaginação. E tá rindo pra você. Eu olhava e falava, não é possível que esse trem feio que dói. Eu nunca vi um cachorro tão feio na minha vida. Tá bom. Só que tinha um problema de coração. Um dia soltaram um foguete, pá, ele, bum, morreu. E nesse dia, eu estava fazendo adoração eucarística na nossa casa de missão, olhando para Jesus Eucarístico. Minha irmã chegou, chorando, abriu a porta. O Astor morreu. E eu com Jesus Eucarístico. Falei, é. Essa menina é louca, cofundadora de comunidade. Está no começo da nossa comunidade. Portanto, com um cachorro. Falei, por favor, fecha a porta que eu estou na adoração eucarística. Ela fechou a porta. Eu olhei para Jesus Eucarístico e falei assim, tá vendo, Jesus? Adorar cachorro. O Astor morreu, está chorando. Tem que fazer adoração. De repente, olhando para Jesus, eu começo. Sério, velho. Eu nunca imaginei que eu ia desabar. Já viu o homem chorar? Sabe por que você não viu? Porque nós passamos vergonha quando a gente chora, por isso que a gente é mais retido. Gente, eu sou assim, uma vez eu já falei até para o Peter, falei assim, olha, não me faz... você já me viu chorando, nos 25 anos da nossa comunidade. Eu não posso chorar. Homem é o seguinte, eu sou um. Hoje a gente tem que falar, né? Eu sou, tu é também. Ó, homem é o seguinte, quando ele começa a chorar, ele não para. É como uma coisa incontrolável, coisa... Aí a minha cabeça, não, minha irmã, não é do Espírito Santo, mas a minha cabeça de homem, de fundador, você está chorando porque você está sendo batizado no Espírito Santo. É verdade, né, Jesus? Eu vi a mão de Jesus assim, ó. Você está chorando por causa do Astor. Eu falei, não. De repente, abre a minha irmã. Por que foi? Você está chorando por causa do Astor? Eu falei, gente, eu chorei. É ou não é? Ela está aqui, ó. 40 minutos sem parar, irmão. Acabei de chorar, falei, Jesus, eu preciso ser muito curado, não é possível, eu não estou sendo nem cristão, chorar por causa de cachorro. Ele falou, meu amigo, todo mundo é necessário fazer experiência de vazios, novos e antigos. Só que todo coração e vida vazia tem que começar e terminar aqui, no Santíssimo Sacramento do altar. Eu chorava tanto, chorava. Daí você está entendendo, Escola Maria Peregrina, o porquê da adoração eucarística 24 horas. O porquê, o lugar mais importante desse lugar Canção Nova se chama Capela Sagrada Família, que é desse tamanhozinho.
e que tem Jesus 24 horas sendo adorado. Eu fico impressionado, eu estou aqui desde os começos da década de 90. O que cresceu, o que expandiu, o que subiu, o que desceu? A capela Sagrada Família continua do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, mas é ali que, eu não sei se tem outro lugar que tem Jesus Eucarístico, 24 horas, todo lugar. 24 horas é só lá, né, Peter? Isso. Então eu não estou errando, pela minha questão histórica aqui. É lá, ficou a mesma coisa, mas é o lugar mais novo e que se renova a cada hora, é lá, irmão. Assim também és tu, sua vida, eu não sei se você passou no Enem, talvez você nem vai passar no Enem, não tem problema, gente. Não tem problema. Você está preocupado com o Enem domingo agora, não tem, preocupe, mas o lugar que te faz novo, todos os dias, que te cura, é a adoração eucarística, porque esse negócio, muitos teólogos começaram a divagar. O que é adoração em espírito e verdade? Espírito e verdade, gente, adoração é simples, adoração em espírito, de alma, de verdade, é verdade. Eu estou vendo essa imagem, ela é verdade, porque eu estou vendo, verdade filosófica, teológica é Jesus, filosófica é o que eu vejo. Então, aqui é madeira, acho que isso aqui é madeira, né? É madeira. Não posso falar que é relativismo, né? Que é o que eu acho. Não, é madeira, é verdade. Por que Jesus Cristo quis aparecer para nós? Para dizer, olha, existe um lugar de adoração verdadeira, que é a Santa Eucaristia, que você pode ver, tocar, engolir. Ver, que ali é a verdade filosófica. Vejo, é matéria. E também teológica, é Jesus. É ali que eu vejo, é ali que eu me debulho, é ali que eu choro, é ali que eu tenho saudade, mas é ali que a minha cura existencial e histórica vai acontecendo. Eu sou um fundador que, depois de 15 anos, eu aceitei, porque, por causa da escola de formadores aqui em Lavrinhas, que existia muitos anos atrás. Como era bom aquela escola. Padre Jonas, sempre profeta, pegou alguns fundadores e falou, vou trazer os teólogos de Roma para formar vocês. E desde o começo, final da década de 90, nós estamos nessa formação. E lá por 15, 20 anos que a gente ficou na formação, depois do 15º ano eu aceitei ser chamado de fundador. Por quê? Cara, a primeira vez que eu entrei num grupo de oração, eu entrei com um pacote de maconha. Cadê meu celular? Tamanho de um celular grande assim, ó, dentro do bolso. Como que na minha cabeça eu ia ser fundador? E daí, amigo? Eu fumava maconha, muita. E minha irmã rezando o terço no quarto dela, aquelas venezianas, janela de venezianas, minha irmã está aqui, ó. E tinha uns buraquinhos. Eu fumava maconha dentro do jardim. Aquele jardim que tem em casa, aquele jardim. Aquele jardim que ninguém cuida dentro de casa. Eu pegava, punha para dentro a maconha e soltava na frestinha para minha irmã ficar louca rezando o rosário. Por quê? Porque eu sabia que no grupo de oração tinha um trem muito louco. Xabaria labacan, daria labaria labarraria labacan. Falei, cara, eu quero ver minha irmã louca. Eu achava que pela fumaça de maconha minha irmã ia estar lá. Ave Maria, cheia de graça. Eu achava isso. Quando eu chego no grupo de oração, eu não traficava, eu dava de graça. Então eu fui com um pacote de maconha assim. E estava lá na frente. A primeira coisa, né? Foi numa quarta-feira, eu lembro certinho, à noite. Na frente da igreja, assim, eu fumava maconha com meus amigos, e aquele fuá lá dentro do grupo de oração. Antigamente não tinha violão, não tinha nada, era mais as senhoras que faziam grupo de oração, e eu lembro que tinha uma música que cantava assim, nunca mais esqueço essa música. Eu canto como o rei Davi. E a hora que eu cheguei, estava lá minha mãe, minha tia, e maconheiro é o seguinte, gente, cara que é perigoso, você tem uma criatividade enorme, né? A hora que eu vi minha mãe pulando, eu pulo, meu Deus, eu fui contando a idade de todo mundo que estava ali, devia dar uns 4.700.000 anos, que era só senhora. Eu falei, gente, isso daqui é grupo de oração ou apostolado da oração? Mas tudo bem, minha mãe pulando, de repente, eu lá no fundo, com o pacote de maconha no bolso, uma senhora do acolhimento, eles pôs uma senhora muito gigante, aqui na TV você não pode falar o que é, né? Então, assim, é uma cheia do Espírito,
Não sei hoje, mas antigamente as mães punham Bíblia Ave Maria, o que eu li agora é da CNBB. Punha um monte de foto, roupa. Até tem uma senhora que põe um pedaço de uma cueca do marido dentro. Devia estar dando problema, mas enfim, ficava grossa a Bíblia. E minha mãe sempre falava assim, ó, a hora que um dia o Max vai aparecer, a hora que ele aparecer. Porque é o seguinte, eu era numa cidade pequena, eu morava, não era São José do Rio Preto, eu era muito bandoleiro, eu era assim, eu roubava carro, essas coisas. Roubava carro não porque eu queria o carro. Roubava o carro, a gente fazia rolo com o carro, deixava no mesmo lugar. Mas enfim, aconteceu um monte de coisa. Já apanhei, já fiz tudo. Enfim, eu lembro certinho, abrindo parênteses, ia fazer uma tatuagem, né, de dragão, assim, ó. Só que eu pesava 56 quilos. Um dia que foi lá, o cara muito louco de droga, ele olhou para mim e falou, mano, não tem lugar para fazer tatuagem, é só osso. Fiquei com raiva do cara, vesti a camisa e saí. Depois de uma semana eu encontrei na igreja, como eu falei para vocês, vou falar agora para vocês. Quando eu chego, minha mãe falou, Max, um dia vai aparecer aí, você pega ele e faz o batismo no Espírito Santo. No que eu aponto lá, a mulher sai de não sei aonde. Você já viu? A pessoa que quer te encontrar, ela aparece, igual o mestre do mago. Vum! Apareceu não sei aonde, a mulher desse tamanho falou, Jesus te ama e eu também. Falei, você me ama? Eu nem te conheço. Vem cá que Jesus esperou por você. Pois eu assim, eu com a mão na maconha, pois eu sentado e começou, xololololó, lembro certinho do braço dela. Ela fechou o olho, o braço dela assim, ó, xol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 ó. Eu olhei e falei, mãe, é esse daqui que a minha irmã é essa. E de repente todo mundo na igreja, xal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 a, falou, opa. Eu olhava para minha mãe assim, ó, e eu não fechava o olho, por quê? Porque sempre alguém queria me matar, um traficante, alguém que eu fiz rolo, e eu tinha esse negócio, não posso fechar o olho. Eu ficava com o olho aberto e via todo mundo orando, xalalalá, e minha mãe pulando, xalalalá. Falei, mas precisa pular. Eu falei, mãe, eu fumo maconha, eu falei. Minha mãe fica louca. E xalalalá, e essa mulher assim, Jesus está batizando, Jesus está te curando, Jesus está te curando, Jesus está te curando. Uma irmã lá na frente, minha tia, Jesus está curando uma pessoa de enxaqueca, levanta a mão. A pessoa na metade, levantou a mão. E eu só aquilo, falei, mano, olha o problema nosso, né? A gente, nunca fui em outras religiões, mas eu falei, mãe, isso daí é bruxaria, eu pensei. Aí, Jesus está curando uma pessoa no joelho, levanta a mão. 2 fileiras para trás, e eu estava no último lugar. Levantou a mão. A hora que ela falou assim, e eu falei assim, mano, Jesus vai falar assim, aquele moleque sem vergonha, malandro, tá com uma maconha no bolso, levanta a mão. Ei, amigo. A hora que a minha tia falou assim, Jesus, eu peguei e sumi da igreja. Só que uma coisa me atraiu, a oração em línguas, e quando ela me pedia, vem Espírito Santo. Não entendi nada, não senti nada, só que naquele dia, quando eu voltei para casa, não sei aonde foi parar essa pedra de maconha no meu bolso. Minha mãe, você foi no grupo? Aquelas mães que sabem que foi, né? Você foi no grupo? Me falaram. Eu falei, fui. Quem te falou? Me falaram. Mentira, minha mãe já estava me vendo há muito tempo. Dormi, acordei e falei assim para minha mãe. Era 7 horas da manhã. Quando eu acordei, se eu acordar só meio-dia, 1 hora, eu acordei, meu pai olhou para mim e falou, você está bem? Eu falei, mais ou menos. Eu falei, pai, aí tem missa agora? Ele falou, o quê? Tem missa agora? Ué, tem, mas por quê? Não sei, pai. É um trem que eu não estou entendendo. Adoração. Mas eu preciso ir na missa. Os padres lá dessa paróquia já me conheciam, que eu era o pior elemento da cidade. E frequentava a minha casa. E meu pai sempre pedindo para rezar, e os padres rezando. Quando eu chego na missa, 10 minutos antes, o Espírito me ensinou por dentro. Quando eu chego na missa, o padre lá no altar, preparando a missa, olhando o missal, ele olha para mim do lado direito e faz assim, 7 horas da manhã, o padre com sono, padre novo, dorme tarde, 10 para 7 da manhã, está assim, E eu assim, sentado. De repente ele faz assim, fechou o livro. Entendeu?
Ele olhou para mim. Fez a consagração. A hora que ele levanta o cálice, meu olho instantaneamente foi para o cálice. E eu só ouvi uma voz. Hoje eu vejo que é de Maria. Ela disse assim, nunca mais você... Diz que não pode falar essa palavra, mas Maria falou para mim. Nunca mais você vai tirar o olho desse cálice. Eu olhei o cálice, o padre assim, ó. Consagrava assim. Falando as palavras da consagração, olhando para mim. Na comunhão, eu queria comungar. Fazia muitos anos que eu não... Queria comungar, não confessei. Queria comungar, a hora que o padre levantou a hóstia, falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, opa, sou eu mesmo. Peguei e fui para a comunhão, o padre fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Ele torcia tudo. Eu peguei na mão dele. Maria me dizia, nunca mais você vai ficar sem esse cálice. Nunca mais. Fiquei. Montei, depois tem muita história. Montamos um circo de evangelização. Montamos uma casa de catequese musical. Tudo de graça, tudo. As pessoas que estavam comigo, uns morreram de depressão, de ansiedade, porque tudo de graça. Onde vai arrumar dinheiro? É de graça. E depois veio a Escola Maria Peregrina, que eu vou falar o que resultou dessa escola. Eu não fiz pedagogia, nem minha irmã, só que pela santa e poderosa Eucaristia, nós fundamos uma pedagogia chamada Maria Peregrina. Quer dizer uma coisa aqui? Quer eu falar um negócio histórico aqui? A pedagogia Maria Peregrina, infelizmente, é conhecida dentro de estudos de doutorado da USP, Unicamp, Unesp, federais. Só que, de fato, na Canção Nova é a primeira vez que eu estou falando de uma pedagogia Maria Peregrina. E eu posso dizer? Posso dizer? Essa pedagogia é uma pedagogia abibiana. Ela não é Dom Bosco. Ela é abibiana, e eu pedi permissão para o meu arcebispo, Dom Vilar, há 2 anos, logo quando o padre Jonas morreu, que eu estava esperando ele morrer para pedir isso para o meu bispo, esperando, chorei muito, passei mal aqui, de tanto que eu chorei no velório dele. Quando ele morre, me deu uma alegria. Agora eu fiquei sabendo, né? Acho que você que mandou a mensagem para mim, Peter, padre acabou de falecer. Olhei para minha esposa, que está aqui, minha mais bonita do mundo, está aqui. Eu falei assim, amor, tem que ir no Dom Vilar. Ela falou, mas para falar que ele morreu? Não, para pedir autorização para ele, para o padre Jonas ser baluarte da nossa comunidade. Mas na hora, o Dom Vilar, está dado a autorização. Por quê? É isso que eu quero dizer para você. Hoje nós estamos, e o Espírito Santo está ensinando por dentro, todos nós, na década de 90, era o seguinte, você fundava uma comunidade, você tinha que ter uma rádio comunitária, uma banda. Depois, se eu não me engano, 2002, 2003, depois de 98 foi um fato histórico para o Brasil e para o mundo, depois eu vou falar por quê. Depois de 1998, um novo Pentecoste está acontecendo com ou sem comunidade de vida e aliança. Mas fundações de escolas católicas, fundações, é um batismo no Espírito Santo, já falei isso, eu faço parte da subcomissão nacional, e aí meu abraço ao Ítalo, nacional das novas comunidades, nós somos 5 conselheiros de comunidades que têm escolas católicas. E eu falei isso na penúltima reunião nossa. Eu falei, é um grande Pentecoste, porque o Espírito Santo ele é exagerado, por isso que a palavra derramar, Deus derrama o Espírito, ele é exagerado, não só dentro das novas comunidades, mas fora das novas comunidades, pessoas sendo inspiradas a montar escola. E eu digo para você, a palavra profética é que você monte escolas católicas abibianas, meu querido. A Bibianas é de batismo no Espírito, não importa o método pedagógico, o que importa é o método do Espírito Santo de Deus, de sentar pessoalmente,
Uma pedagogia singularizada, é isso que nós conseguimos montar dentro da escola. Como Jesus conversou com a samaritana e batizar no Espírito, e batizar, e batizar, e batizar. Porque as crianças que chegam na escola, e toda escola chega com vazio de ser criança, porque toda criança tem um vazio de querer ser adolescente e adulto, não é? Tem 2 irmãos, um pequenininho e o outro grande. O pequenininho só fica olhando para o irmão grande. Por quê? Porque tem um vazio de querer crescer. Mas além disso, as crianças chegam com o vazio dos pais, das mães, ausentes ou presentes. Vou falar isso depois. Você continue aqui, por favor, depois na próxima pregação. E nós, pelo poder do Espírito, repito, nós não fizemos pedagogia, não. Claro que nós estudamos, sou doutor hoje em educação, minha irmã também, mas nós não fizemos pedagogia, é bom que faça, continua fazendo, aproveita que agora está online, depois vai mudar, aproveita. Porém é o Espírito, é o batismo no Espírito Santo, é o xandaricandari, que vai ensinando por dentro. Lá, cada aluno da escola Maria Peregrina, são mais de 200, entre Rio Preto e Rio Claro, tem um tutor que faz o papel de Jesus, que senta com ele, no poço de Jacó. Desde o Gabriel, tudo bem, Gabriel? Está procurando alguém aí? O Gabriel está de segurança aí, viu, gente? Gabriel, 4? 3? 3. Já entrou antes do tempo, traz o Gabriel para cá. Vem cá, Gabriel. Traz ele aqui, Marcelo. Gabriel, 3 anos, já tem uma tutora que senta com o Gabriel no poço de Jacó. E vai falando para o Gabriel coisas que o Gabriel não entende. Mas coisas que o Espírito Santo vai ensinando e ele ser por dentro. Ou santo, ou nada. Isso é pedagogia abibiana. Isso é pedagogia do batismo no Espírito Santo. Vem cá com o padrinho. Vem cá, Gil. Eu quero apresentar aqui a Gil, uma mãe da escola, que vai tendo filha a cada ano, e a cada ano a gente tem que uma vaga para ela, e é a cofundadora das Missões Maria Peregrina, e é aquela que fundou uma metodologia bibiana, não fui eu. Foi ela, a professora Mildred, logoterapeuta, mestra, a Gil que está aqui, que é a mãe da escola, que é a minha comadre, e o Gabriel. Gabriel, vou falar uma coisa, olha para mim aqui, para o padrinho. O Espírito Santo está te ensinando por dentro, viu, Gabriel? Se você falou amém, você amarra a sua blusa, ótimo, você confirmou. Essa é a professora Mildred, que fundou a metodologia Maria Peregrina. Gente, nós somos vazios. Minha irmã está querendo chorar aqui porque a luta foi gigante. Eu vou falar melhor, tem um tempinho ainda, né, meus amores? Tá. Você imagina uns missionários que começaram a escola particular sem mensalidade, que no começo, a gente é pobre, só que na época nós era mais ainda. Porque a gente tinha que morar dentro da escola, as crianças saíam, né, da sala e a gente punha os colchões à noite, a gente comia o resto que as crianças comiam. Foi o melhor momento da nossa vida. Hoje nós vamos almoçar na Elzinha, né, lá. Tá. Hoje a comida vai ser boa. Não é? Sim. Bom dia. Quero falar rapidinho, que é uma alegria estar aqui, até porque eu fiz 4 anos e meio caminho para a comunidade de Canção Nova. Já estava com o meu enxoval pronto para estar aqui. Amo o Padre Jonas Abib, e eu posso dizer que a nossa comunidade nasceu do batismo do Espírito Santo, e a Escola Maria Peregrina é a bibiana. E chorei muito, porque não era minha vocação estar aqui. Tinha um Padre Jonas já como fundador, e eu olhava para o Max, não acredito, Jesus, ele que vai ser meu fundador, meu irmão, quer dizer, meu Deus do céu. Mas hoje eu fico muito feliz, porque o Padre Jonas é o nosso fundador. E hoje eu posso... O Espírito Santo, ele sopra onde quer. Eu falo que eu tenho 2 carismas, Canção Nova e Maria Peregrina. Somos frutos do mesmo cacho. Então, uvas do mesmo cacho, né? Então, estar aqui na escola, como Canção Nova, é estar na Escola Maria Peregrina, uma escola do batismo do Espírito Santo.